pessoal, olha aqui outra vez. Semana passada, Gonzales, você não trocou de camisa não? Rapaz, né? Ainda tô com a mesma, mas na próxima semana você vai ver, eu vou vir com uma nova cor. Adivinha qual vai ser? Vamos ver, hein? Tem um tema aqui para falar para vocês, o módulo 3. Olha, é bem curtinho, tá bom? É número de ossos do esqueleto, né? Ah, Gonzales, isso é facinho, é. A gente tem que entender só uns pontos aqui que às vezes vocês erram em prova, tá bom? Vamos ver então? Aqui nós temos aqui, ó, se tivesse uma questão que o número de esqueleto 206 estaria certo? Sim, é o que eu aprendi. E se fosse 208? E se fosse 209? Então aqui, meus colegas, temos que ter aqui uma ideia o que varia um número de ossos no esqueleto, tá bom? Vamos dar uma olhadinha então nos fatores que fazem com que os ossos tenham uma maior quantidade ou uma menor quantidade no esqueleto. Vamos começar primeiro com a idade. Ah, isso eu já sei. A minha avó, né, ela com a idade, ela vai esquecendo os ossos. Outro dia ela foi numa quitanda, não sei se fala quitanda, né, mas na época da minha avó falava quitanda. Essas vendinhas que vendem coisinhas, né? Ela esqueceu o osso lá. Por isso que vó tem menos osso. Não. Olha que coisa legal. Dá uma olhadinha neste osso aqui, ó. Neste aqui e neste outro aqui, ó. O mesmo osso. Isso aqui é um osso do quadril, que chamava-se antigamente de bacia. Ô, gente, não usamos mais bacia, né? Tá bom? Isso aqui, ó, é osso do quadril e osso do quadril? Não. Aqui, ó, é osso do quadril. Este que tá de cor amarela, com azul e com vermelha, esse sim é o nosso osso do quadril. E este outro do primeiro desenho aqui, Gonzales, este outro aqui para vocês, ó, vou até apagar aqui o que eu circulei. Este outro aqui, ó, vamos observar, ó. Eu tenho aqui, ó, um primeiro osso chamado íleo, um segundo osso chamado isquio e um terceiro osso chamado pubis. Isso daqui é em osso em criança. A gente nasce com 3 ossos separadamente, né, unidos por cartilagem aqui, ó, tem cartilagem fazendo essa união. Então aqui nós temos 3 ossos, o íleo, o isquio e o pubis. E por volta, né, da puberdade nós temos, né, a união desses 3 ossos. E aí eu tenho então aqui sim o osso do quadril e aqui sim o nosso osso do quadril. Legal? Então se a gente tivesse que contar no adulto, né, o osso do quadril eu tenho um de cada lado, e na criança eu tenho 3 ossos de cada lado, um íleo, um isquio e um pubis do lado direito, um íleo, um isquio e um pubis do lado esquerdo. Olha que legal essa imagem, né? Um crânio de um recém-nascido. Ah, Gonzales, mas tem dente? Exatamente, você nasce com os dentes, só que a gengiva está por cima. Tá bom? Depois que eles vão, né, se projetando para fora dessa gengiva, tá? E dá uma olhada aqui, ó. Quantos frontais nós temos, ó? 1, 2. Mas eu aprendi que frontal é um só. Não, o frontal é um só no adulto, né? Depois de 3 ou 4 anos, né? Essa sutura que vocês estão vendo aqui, ó, que separa um osso frontal direito de um osso frontal esquerdo, essa sutura nós chamamos de sutura metópica. Ela desaparece, né, a partir dos seus 3, 4 anos de idade. Legal? Então, se desaparece, nós vamos ter então somente um osso frontal. Dá uma olhadinha nessa imagem. Aqui eu tenho um osso frontal do lado direito, frontal do lado esquerdo, o nosso parietal. E aqui nós temos uma fontanela, né, que nós vamos tratar disso mais para frente com vocês, tá? A hora que a gente estiver falando sobre aulas de articulações. E aqui nós temos a nossa sutura chamada metópica. Vamos dar uma olhadinha na evolução? Olha aqui a criança
né? Isso aqui já é um adulto, ó. Um adulto, e olha, a sutura metópica apareceu. Gonzales. Esquentou. Esquentou? Esquentou. Continuando, então nós vamos perceber que os ossos, né, conforme a nossa idade, eles podem ter maior ou menor quantidade. Aqui no caso de uma criança, dá uma olhadinha aqui para vocês verem, ó. Assistente, por favor, minha caneta. Rapaz, eu tô melhor que a Ana Maria Braga. Eu tenho assistente agora. Ó, a mãozinha dele vai aparecer, ó. Aê, garoto. Obrigado, hein? Não vou falar o nome, porque nós vamos deixar incógnita. Olha aqui, ó. Brigadão, hein? Valeu. Ó que legal. Um osso do lado direito, um osso do lado esquerdo, né? Um osso frontal do lado direito e um frontal do lado esquerdo. Exatamente. Na criança, 2 frontais. Olha aqui, ó. Temos uma sutura metópica nessa criança, separando em 2 ossos. Então, mais quantidade de osso. Vamos dar uma olhadinha numa imagem para vocês verem de tomografia. Aqui, ó. Olha que coisa legal, ó. Né? A gente tem aqui, né, o crânio de uma criança do lado direito, né, e do lado esquerdo, né? Olha aqui, ó, do lado esquerdo e do lado direito. E a nossa sutura metópica. Legal, né, gente? Isso aqui é uma tomografia, né, de um bebezinho aí, para vocês verem, tá? Voltando à nossa aula, né? E temos um crânio aqui, aonde que nós conseguimos mostrar para vocês, né, uma idade já avançada. Isso aqui é de um adulto. Isso aqui é um crânio de um adulto. Mas Gonzales, você não disse que no adulto só tem um osso frontal? É. E aqui tem 2. Mas isso é uma variação anatômica que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha o crânio normal, de um adulto normal. Nós temos um frontal, um parietal de um lado direito e um parietal do lado esquerdo, separado pelas suturas que nós vamos ver numa próxima aula, né, de um próximo tema chamado articulações. Idade, deixa eu contar para vocês. Olha, né, a foto de um crânio da avó. Aqui, ó, 80 anos, vão desaparecendo as suturas, tá ok? Você vai perceber que nós vamos ter uma coisa chamada sinostose, que é o desaparecimento das suturas, tá bom? E aqui, o desaparecimento total. Aqui, ó, né, uma pessoa com mais de 85 anos de idade, provavelmente. Você não consegue mais distinguir aonde é o osso frontal, aonde que é o osso parietal e assim por diante. E temos alguns fatores individuais, como eu falei para vocês. Dá uma olhada aqui, isso é um adulto, mas manteve a sutura metópica. Isso é uma variação anatômica, tá ok? Dá uma olhada nesse outro tópico, né? Isso é uma vista posterior do crânio. E aqui a gente consegue observar um parietal de um lado, do outro. E alguém consegue me dizer como chama esses ossinhos que se formaram aqui? Parecendo algumas ilhotas. Olha, uma aqui, outra aqui, outra aqui. Olha que quantidade de osso que tem. Se nós formos contar nesse indivíduo quantos ossos ele tem, dá mais de 220 ossos. Então aqui, no caso, é um fator individual. E esse osso chama suturais. Esse ossinho aqui, ó, esse ossinho que se forma aqui, chama sutural. Ok? Legal, pessoal? Né? Critério de contagem, né? Alguns ossos, alguns autores contam, outros não. Tá aqui, ó, né? Martelo, estribo e a bigorna, tá? Os 3 ossinhos para vocês verem, que estão aqui dentro da nossa orelha média, né?
Alguns autores fazem a contagem, outros não fazem a contagem. Nós chamamos de critério de contagem, né? Então isso aqui é muito individual, de autor para autor, tá ok? Se a gente contar, mais osso. Se a gente não contar, menos ossos. Legal? Vamos aqui falar uma coisa para vocês. Daqui a pouquinho eu vou falar com vocês sobre classificação morfológica. É um tema do nosso 4º módulo. Legal, pessoal? Então não deixe de estudar, de fazer a revisão, curtem o nosso canal, tá? Antes que a Nina coma nossos ossinhos, tá bom? Um abraço para vocês. Só vou pedir uma coisinha para vocês, hein? Curte aí, compartilha, comenta, faz o seu comentário, mostra pra avó que aqui nós vamos ter as melhores aulas, hein? Um abração, hein? Encontro vocês até daqui a pouco.